Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje, gente, eu vou aqui dar continuidade ao vídeo que eu fiz hoje de manhã, tá? Os comentários que eu fiz hoje de manhã. Na verdade, isso aqui é uma desgraça, tá? Essa é a realidade, é uma desgraça ter que fazer vídeo refutando católicos ou pseudos católicos, tá? Eu não sei realmente como eu posso denominar tudo isso daqui. Essa semana, todo mundo viu, né? Essa semana que passou, a gente fez vários vídeos a respeito do debate do Ariel com o Lucas Banzoli, vários vídeos aqui apologéticos mostrando a verdade sobre a Eucaristia. E do nada me cai um paraquedista de plantão. Quem é o paraquedista de plantão? Um sujeito chamado Teles Muniz, tá? Confesso que há muito tempo eu venho recebendo, tá, informações, enfim, vídeos onde ele acaba dando indiretas contra o meu canal e contra o canal do Robson 2.0, tudo porque ele defende o tal do apocalipse futurístico, tá? Só que defender o apocalipse futurístico não é defender as bizarrices do apocalipse futurístico. Como eu sempre falei, principalmente quando eu batia lá no Thread Talk que acabou sumindo e se assumindo, né? Sumiu e se assumiu sede vacantista. Na época eles diziam que não. E eu falava, vocês são sede vacantistas. Nunca aceitaram o debate contra a minha pessoa. Mas, né, sempre falaram de mim. E eu rebati até que eles sumiram, e hoje o canal sobrevive do quê? Do sede vacantismo, tá, gente? Os views que tem o canal, a maioria por causa do professor Carlos Nogueira, que também, né, infelizmente, defende um apocalipse bem protestantizado. E é uma desgraça quando a gente tem um canal católico tentando sabotar outros canais católicos. Isso é uma desgraça, tá, gente? Ter que fazer vídeo aqui rebatendo um canal que se diz católico é uma desgraça. Porém, a gente tem que fazer. Principalmente quando o cabra cai de paraquedas no meio de um assunto que não é dele e no meio de um assunto que ele não tem conhecimento, não tem domínio. Teles Muniz, eu já falei de manhã, ele não tem conhecimento nenhum sobre Apocalipse, sobre escatologia, sobre nada. Ele tem admiração com São Roberto Bellarmino, que é um grande doutor da igreja. Tá? Não concordo com a posição de São Roberto a respeito de coisas escatológicas, porém é o grande doutor da igreja. O que acontece é a mentira, tá? Em cima de algo que a igreja não ensina. O erro, a fake news e a desinformação. Essas pessoas que são, né, aí, os discípulos de São Roberto Bellarmino, e eles usam o nome de São Roberto, infelizmente, né? Essas pessoas que são os discípulos de São Roberto Bellarmino, eles trazem algo que a igreja não ensina, que é um tal de consenso unânime na interpretação do Apocalipse. Chega a ser uma heresia alguém falar que existe consenso unânime, ou, como o Thread Talk falava, que era a interpretação oficial da igreja. A interpretação oficial da igreja. Isso é uma mentira, é um erro, desinformação, tá, gente? Desinformação. Não existe, e eu vou mostrar aqui para vocês que não existe na Igreja Católica
interpretação oficial do Apocalipse, muito menos consenso unânime a respeito de anticristo ou de qualquer coisa no Apocalipse. O único consenso, aliás, um dos únicos consensos unânime que existe no Apocalipse é a heresia do milenarismo. Isso tem consenso unânime. A igreja já deu um pontapé e jogou para escanteio. Do resto, não existe esse consenso unânime, tá, gente? Porém, os seguidores de São Roberto Bellarmino inventaram essa desinformação, fake news baseada em mentira, de que São Roberto Bellarmino trouxe o consenso unânime dos padres da igreja na interpretação do Apocalipse. É um absurdo isso daí, tá, gente? É um absurdo. Porque São Roberto Bellarmino é tão doutor da igreja quanto São João Crisóstomo, quanto Santo Agostinho, assim como São Jerônimo. Todos eles são doutores da igreja. Não existe esse doutor é melhor do que o outro, é maior do que o outro, é menor do que o outro. Todos são doutores da igreja. E é lamentável a atitude desse cidadão Teles Muniz. Lamentável, tá? Eu não quero que alguém faça algum comentário sobre as coisas, os absurdos que ele falou para o Lucas Banzoli, tá? Não faça esse comentário aqui no meu canal. Eu não vou entrar nessa parada, é ele que se vire com o Lucas Banzoli. O que ele falou para o Lucas Banzoli, tá, tem vídeo aí, enfim. Aí é um problema dele com o Lucas Banzoli. Eu repudio plenamente. E digo, não é a atitude de um católico. Tá? Se aquilo não for inteligência artificial que eu escutei, tá? Eu repudio plenamente, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns comentários do Teles Muniz. Depois do vídeo que eu respondi o Lucas Banzoli, tá? Vou mostrar para vocês os comentários. E nos comentários que ele fez, dá para entender perfeitamente que ele não tem conhecimento nenhum sobre escatologia. Não tem conhecimento nenhum, gente. E quando você não tem conhecimento, você fica calado. Calado. Se você quiser falar sobre o assunto, traga um especialista sobre o assunto. O diácono João Vitor Mariano, olha que interessante, né? O diácono João Vitor Mariano chamou a mim e o Robson, né? Ele chamou para que a gente fizesse uma live no canal dele para explicar melhor o que é o preterismo. E aí ele entendeu, ele tinha algumas dúvidas e nós, né, tiramos algumas dúvidas a respeito do preterismo. Por que o seu Teles Muniz não fez isso? Qual que foi o problema com o seu Teles Muniz? Hã? Qual foi o problema? Tá? Vou mostrar para vocês aqui a paradinha. Antes de mais nada, gente, por favor, a nossa rifa solidária aqui. Para nossa amiga, grande amiga, Karina Marinho. Ela tá passando por um momento difícil. Tá passando por um momento muito difícil na questão financeira e na saúde também, tá? Na saúde principalmente. A gente está fazendo mais uma rifa para ajudar a Karina Marinho, tá? Principalmente na questão da saúde. Não vou aqui falar exatamente o que está acontecendo, mas é grave, né? Então a gente está fazendo essa rifa, R$15 o número, tá? R$15, gente, por favor, né? R$15, todo mundo tem R$15 no bolso. Vamos ser bem sinceros, né? Um café com um pão com manteiga hoje na chapa é R$15. Então compre aí uma rifa, nos ajude, por favor, tá? E a gente gosta de retribuir, né? O primeiro prêmio aqui é a imagem da Sagrada Família. O segundo prêmio aqui é um colar, né? Também, né? Da Sagrada Família. E, por fim, a gente tem um livro aqui da historicidade de São Lucas e seu Evangelho, que foi escrito pelo nosso amigo Wesley, que mora na Grécia, tá? Ele é ortodoxo, um grande amigo nosso, ele escreveu esse livro, e ele vai dar esse livro de presente, tá bom? Aqui, olha, já tem alguns números que foram comprados, né?
São 200 números. E, por favor, o link eu vou deixar depois na descrição do vídeo aqui. Peço mesmo a colaboração de vocês, tá? O meu canal, o Pix está aqui em cima também. Quiser contribuir com o canal, Pix através do QR Code ou da chave Pix, que é crismacabeça@gmail.com. Também tem a opção do clube de membros do canal. Você entra lá e você escolhe uma opção e ali é uma doação mensal para o canal. Tem de R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99, tá bom? Então vamos lá para os comentários do seu Teles Muniz, tá, gente? Eu vou colocar aqui para vocês e eu vou pegar aqui no comentário maior, porque senão eu não consigo ler. Pessoal, sobre o post de ontem a respeito do Robson, não quis dizer que ele defende o preterismo absoluto. Depois eu vou colocar a outra postagem dele, tá? Inclusive, eu mesmo disse que ouvi que eles sustentariam a tese de que a ressurreição dos mortos já teria ocorrido e que Jesus já teria voltado, tá? Então já tem duas desinformações aqui. Primeiro, ele ouviu falar. Se ele ouviu falar, Teles Muniz, tá? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Tá, Teles Muniz. Se você ouviu falar, então você não fizesse nada. Não posta. Cara, quantas pessoas você conhece que tem o meu WhatsApp? Quantas pessoas você conhece que tem o WhatsApp do Robson? Por que você não chama a gente no privado e pergunta? Por que você não fez isso? Eu vou mostrar a postagem de ontem. Por que você não fez isso, hein? Outra coisa, não existe preterismo absoluto. Existe preterismo e escatologia consumada. Veja que você não sabe nem o que você está falando, cara. Você não sabe o que está falando, né? E que Jesus já voltou, a gente defende sim que Jesus já voltou. Só que o preterismo defende que Jesus volta em castigo contra Israel no ano 70, que é a volta contra a Grande Babilônia. E depois tem o quê? A volta no juízo final, que é uma outra situação, tá? Enfim, isso aqui eu explico em outros vídeos. Ele diz assim, ó, seja como for, serei obrigado a demonstrar que algumas teses defendidas por eles, que eu sei que eles defendem como a ideia de que o anticristo final já teria vindo. Então, estão em frontal oposição ao consenso dos teólogos. Ele está mudando aqui o consenso unânime para consenso dos teólogos. Você sabe o que é anticristo, cara? Você já estudou sobre anticristo? O que São João fala sobre anticristo na sua carta? Anticristo final. Então é o desejo. Esse aqui é o apocalipse do desejo, tá, gente? É o meu desejo que o Jesus Cristo um dia vai lutar contra o anticristo. Eles vão sair na porrada. Como que é que o Cogos falava? Vai dar um tiro de 765 no anticristo. Jesus Cristo vai dar um tiro de 765 no anticristo. Olha onde chega essa loucura toda aí do anticristo, tá? Olha onde chega essa loucura toda aí. Enfim, mas não é isso que a gente defende, tá? O anticristo, como São João falou, né? São muitos. Agora, o anticristo que São João fala na sua carta tinha nome, número e série, tá? Chamava César Nero. Aí diz assim, ó, na verdade, eu já vi frases por parte dessas pessoas tão tristes como São Roberto Bellarmino combateu o protestante com o protestantismo. Sim, foi o que ele fez, tá? Ele tentou combater o protestantismo com as doideiras protestantes futuristas, tá? Porque até então não existia isso na Igreja Católica. Não existia. Você pode pegar algum padre da igreja que você vai encontrar esse tipo de coisa, né? Enfim, na mesma época, praticamente, tinha Luís de Alcazar, que com o seu livro combateu o protestantismo com o preterismo, tá? Aí ele diz aqui, ó, eu não vou me dedicar a fazer exegese de textos bíblicos do Apocalipse. Claro, porque você não sabe. Você nunca fez, você não tem conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, eu não teria falado tanta besteiras como você falou. Mas, né, as tantas besteiras que ele falou já estão
faladas. Aí diz assim: para nós católicos mostrar que o consenso dos teólogos de X já é suficiente para acreditar, ele não sabe o que é consenso unânime, gente. Ele não sabe o que é consenso unânime. O cabra não sabe o que é preterismo, não entende de escatologia e também não sabe o que é consenso unânime. E tem gente que segue o cara e beleza, até aí tudo bem, gosta, vai lá, né? Ele vai mostrar na live de hoje o consenso unânime. Eu sei qual é o consenso unânime. Ele vai trazer São Roberto Bellarmino. Eu já vi esse filme há muito tempo, tá, gente? Vamos ver a postagem de ontem. O que ele falou na postagem de ontem, né? O Lucas Banzoli publicou um trecho da minha live no qual eu afirmo que considero que o Robson perdeu o debate sobre preterismo e futurismo. Ele considera como se ele não tem conhecimento. É o que eu falei no vídeo de hoje. Como que alguém que não tem conhecimento e diz que não se propõe fazer exegese do Apocalipse, como é que ele pode analisar um debate entre preterista e futurista? Foi apenas um palpiteiro de plantão, correto? Aí diz aqui, ó, reafirmo isso aos que se sentirem incomodados. O Banzoli, de fato, apresentou o consenso dos padres. Não, o Banzoli apresentou o quê? Um monte de textos isolados. No qual, alguns eu mostrei que dentro do contexto o padre da igreja acreditava que o anticristo estava vivo na época dele. Só para vocês terem uma ideia. Então, contra diversas teses preteristas. O preterismo absoluto não sabe nem o nome, cara. Já falei isso. Ele tá tentando aqui se justificar, porque se chama escatologia consumada e é uma doutrina protestante, não é católica. Escatologia consumada é uma doutrina protestante. O preterismo é católico. Aí isso aqui é simplesmente um absurdo teológico. Já ouvi inclusive dizeres que o Robson e seu amigo sustentam que até a ressurreição dos mortos, ele já ouviu dizer. Ele já ouviu dizer, ó. O celular tá aqui, filho. O celular tá aqui. O cara conhece, tanto que hoje ele entrou em contato comigo. Né? Enfim, nem vou aqui entrar na parada do que a gente conversou. Ele entrou em contato comigo. Ele ouviu dizer que eu e o Robson, né, defendemos que a ressurreição dos mortos já teria ocorrido, algo que contradiz frontalmente o credo. Então, assim, por que não pegou o meu WhatsApp, mandou uma mensagem? É verdade isso daqui? Por que não fez isso? Porque hoje ele fez. Hoje ele mandou uma mensagem para mim. Hoje ele fez. Por que você não pegou e mandou uma mensagem perguntando se é isso que a gente defende? Aliás, se é isso que o preterismo defende. Quantas ressurreições tem na Bíblia Sagrada? Fala para mim. Em Apocalipse capítulo 20. Ah não, peraí, ele não faz exegese do Apocalipse, né? Frontalmente o credo no qual professamos explicitamente a esperança na ressurreição dos mortos. Ou que a volta de Cristo já foi. Algo que me deixou assustado mesmo. O que deixa assustado, na verdade, o que te deixa assustado é acabar com a magia do Apocalipse e colocar na tua cabeça. É isso que te deixa assustado. Você cresceu, né? Você cresceu vendo ali filmes do Apocalipse, os filmes de Hollywood, né? Aquele Apocalipse que vai destruir todo o planeta Terra, a briga lá de Jesus Cristo contra, né, o grande Aitã, sei lá, qualquer coisa. E aí aquilo criou a magia na tua cabeça. Aí vem alguém racional e fala que aquilo não existe, aí realmente te incomoda, cara, te assusta mesmo. Eu tenho certeza que isso acontece porque, né, 20 anos nessa parada, já vi vários Teles Muniz por aí, tá bom? Aí ele fala assim, ó, para nós católicos, o consenso dos padres, lá vem de novo, gente, quando alguém falar em Apocalipse,
quando alguém falar em Apocalipse, tirando o milenarismo, se está consenso dos padres, o cara está ensinando heresia. Tá? Heresia. E eu falo isso daqui sem medo algum de estar, né, cometendo erro. Heresia. Tá? Tá colocando na boca dos padres da igreja algo que eles não disseram. Aí fala aqui, ó, para nós católicos, o consenso dos padres possui autoridade normativa e constitui um critério seguro da tradição. Nesse sentido, Banzoli demonstrou com clareza o consenso dos teólogos da tradição e é o anticristo que vai vir no final dos tempos brigar com Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dar um tiro de 765 na cabeça do anticristo. Quem falou isso daí foi o Paulo Cogos, que também defende essa parada aí, né? Paulo Cogos falou isso aí, gente. Que no final dos tempos vai vir o anticristo, vai brigar, eles vão, né? Vai ser uma luta de MMA e o anticristo vai ser morto, né? Por Jesus Cristo, que vai pegar uma 765 e pá. Olha onde chega a questão do Apocalipse. Por isso que eu falo que é bizarro. Por isso que eu falo, Apocalipse futurístico é bizarro. Onde chega o ponto do Apocalipse futurístico, né? Na postagem de hoje que ele fez no meu canal, depois do vídeo que eu fiz de manhã, ele diz assim, ó. Cris, houve uma confusão entre preterismo e a atribuição de certos elementos preteristas. Não tem confusão nenhuma, meu amigo. Não teve confusão. Quem fez confusão foi você. Aliás, né, não fez confusão nenhuma. Você não tem conhecimento do que está falando, rapaz. Você não tem conhecimento nenhum do que você está falando. Não existe confusão nenhuma entre preterismo, futurismo, escatologia consumada, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, dispensacionalismo. Não existe confusão nenhuma. Qualquer pessoa que estude o Apocalipse sabe o que significa cada coisa. De fato, o fato de diversos padres da igreja identificarem a Babilônia como Roma pagã, opa, então não tem consenso unânime mais, né? Acabou o consenso unânime? Eu não defendo que é Roma pagã. O preterismo não defende que é Roma pagã. Babilônia, nem a Babilônia do Apocalipse, nem Babilônia nenhuma, tá? Futurista nem. Babilônia que exista em qualquer, né, outra vertente aí interpretativa do Apocalipse. A Babilônia do Apocalipse é a grande cidade onde seu Senhor foi crucificado. Está lá no Apocalipse 11. A cidade que mata santos e profetas, que Jesus Cristo falou em São Mateus capítulo 23. A Babilônia é Jerusalém. O preterismo defende isso. Mas vamos lá. O fato de diversos padres da igreja identificarem a Babilônia como Roma pagã não implica que eles negassem a vinda futura. O problema é o anticristo dele, gente. Seu probleminha é o anticristo, cidadão. Esses cabras, eles dormem sonhando com o anticristo, cara. Eles dormem sonhando. E é amanhã que vai aparecer. É igual o Lucas Gelásio, vai aparecer este ano. Eu tenho certeza que este ano aparece. Eles esperam mais o anticristo do que Jesus Cristo. No catecismo, quando fala lá no 765, quando fala do anticristo, não vou entrar nessa questão do catecismo agora, um parágrafo depois fala que o anticristo sempre aparece quando, né, na história da igreja, o anticristo sempre aparece quando tenta trazer a figura messiânica. Mas enfim. Vamos lá, gente. Aí tá, negar-se a vinda futura do anticristo final. Pelo contrário, eles afirmam ambas as coisas, que a Babilônia era Roma pagã e que o anticristo ainda virá. Você sabe qual que era o anticristo que eles defendiam, cara? Você pegou todas essas citações aí, tô falando dos padres da igreja, tá? Século I ali, século II, século III, século IV até o século VII. Você sabe quem era esse anticristo que eles defendiam? Para quando? Você tem noção do que está falando, velho? A maioria deles defendiam que César Nero iria ressuscitar.
iria tomar o Império Romano. Você tem noção disso daí ou não? A maioria deles, aqueles padres que você está falando que são futuristas, eles não eram futuristas. Eles apenas acreditavam que o 8º rei não tinha vindo ainda. Todos os outros já tinham caído. O 8º rei do Apocalipse era César Nero, que iria ressuscitar, porque os cristãos, na época, infelizmente, eles acreditavam que Nero iria ressuscitar. Existia a lenda, né? Que Nero iria ressuscitar e eles acreditavam nisso. E eu no Rio, Babilônia aqui, quem afirmou que Babilônia é Roma, também errou, filho. Também errou. Vai estar falando de Jerusalém. Exatamente o que eu acredito. Preterismo e futurismo são ideologia. Ideologia é nada. Quem falou para você que é ideologia? De onde você tirou essa ideia? Vamos lá, continuar. Ideologia, meu caro, é marxismo. Tá? Isso é ideologia. Os pais da igreja acreditavam em característica de cada um. Então acabou o consenso unânime aqui, né? Acabou o consenso unânime. Antes tinha consenso unânime, aqui já está acabando o consenso unânime. Mas vamos continuar aqui que eu vou mostrar para você, né, onde está o teu erro, cidadão. O que é consenso unânime? A primeira coisa, né? O que é consenso unânime? Que foi definido lá no Concílio de Trento. Além disso, para refrear o espírito, os espíritos, né, indóceis, o concílio decreta que ninguém, confiando no próprio juízo, ouse interpretar a Sagrada Escritura em matéria de fé e de costumes contra o sentido que a Santa Mãe Igreja sustentou e sustenta, nem contra o consenso unânime dos padres, ainda que tais interpretações nunca venham a ser publicadas. Tá? Então, beleza. O consenso unânime dos padres. Agora, vamos ver o que isso significa. O consenso unânime dos padres não é o que eu acho mais bonitinho, meu querido. Consenso unânime não é o que eu acho mais bonitinho, não. Ah, mas olha, eu tenho 2, 3 padres que concordam comigo, então tem consenso unânime. Não existe isso, tá doido? Consenso unânime entre os padres é um dos pilares da tradição teológica, especialmente no catolicismo e na ortodoxia. Ele não funciona como uma votação democrática moderna, mas como um testemunho coletivo da verdade revelada. Eu vou mostrar para você que a questão do anticristo, Santo Agostinho e São Jerônimo jogou o consenso unânime na lata do lixo. Tá? Mas vamos lá. Aqui está, né? Aqui está quem define e como esse processo funciona. Quem define o que é consenso unânime? Você já se perguntou, o Teles Muniz? Você, o Thread Talk, entre outros aí. Vocês se perguntaram quem define o que é consenso unânime? É o que eu acho mais bonitinho, o consenso unânime, gente. Imagina. É o que eu acho mais bonitinho. O cara, olha lá, São Roberto Bellarmino, ele concorda comigo. E São João Crisóstomo concorda com São Roberto Bellarmino? Eusébio de Cesareia concorda? Aretas concorda ou não? Ecumênio concorda? Clemente de Alexandria concorda? Então não tem consenso unânime. Não existe um comitê que se reúne para carimbar o que é consenso. A definição é feita historicamente pelo magistério da igreja, papas e concílios ecumênicos ao longo dos séculos. Ou seja, gente, a própria igreja é quem tem que definir o que é consenso unânime, não um santo isolado ou o Teles Muniz. Nem o Thread Talk. É a própria igreja quem vai definir o que é consenso unânime, tá? E vamos lá. Teólogos e historiadores analisam os escritos dos padres da igreja do século I ao século, né, acho que é o século VIII aqui, né, eu falei 8, o século VII vai até o século VIII, né, em busca de padrões. Concílios, quando surge uma heresia, a igreja recorre aos escritos dos padres, né, para verificar o que sempre foi acreditado por todos.
Tem um concílio, tem um problema, vamos conciliar? O que os padres acreditavam? Vamos ver o que tem dentro do consenso deles. Vicente de Lérins, ele diz aqui, no século V, ele definiu a regra de ouro. O que é católico é aquilo que foi acreditado em todo lugar, sempre por todos. Ou seja, para definir se é consenso unânime, tem que ser, em todo lugar, tem que ser acreditado por todos. Ah, mas tal, não precisa ter ali, 100% dos padres da igreja. Mas não pode ter aqui um grande número falando contra o outro. Aí não tem consenso unânime. Continuando aqui. Como é definido? Quais são os critérios? Para que algo seja considerado consenso unânime, é necessário que cada um dos centenas de padres tenham escrito sobre o assunto. Né? Quer dizer, não é necessário, tá? Que cada um tenha escrito sobre o assunto, mas sim que haja uma harmonia moral entre os principais expoentes. Tem que ter uma harmonia. Os critérios geralmente são, né? Dentro do consenso unânime, ali tem que ter, né, o consenso unânime moral. Não precisa ser 100%, tá, gente? Não precisa ser 100% dos autores. Se a vasta maioria dos grandes nomes, como, por exemplo, Agostinho, Crisóstomo, Atanásio e Ambrósio, concordam em um ponto de doutrina, considera-se o quê? Unanimidade moral. O quê? Ou seja, um consenso unânime, tá? Olha aqui ele citando, se Agostinho, Crisóstomo, são doutores, né? Atanásio, Ambrósio, por exemplo, dando exemplo, eles concordam entre si, tem o quê? Um consenso unânime. A fé e moral, vamos lá. O consenso só se aplica a questões doutrinárias, fundamentais. Exemplo, a divindade de Cristo, a presença real de Cristo na Eucaristia. Não interpretação do Apocalipse, gente. Não tem como ter consenso na interpretação do Apocalipse. Se os padres discordam sobre questões de ciência, história ou opiniões privadas, não há consenso. Tá? Testemunho da tradição. Eles são vistos como testemunhas da fé apostólica. O consenso prova que uma interpretação da Bíblia não é uma invenção nova, mas algo que remota aos apóstolos. Por isso que existe consenso unânime, porque essas pessoas, né, aprenderam com os apóstolos. Onde o consenso é aplicado? Vamos lá. O exemplo mais famoso da aplicação deste conceito está no Concílio de Trento e no Concílio Vaticano I, que estabeleceram que ninguém deve interpretar as Sagradas Escrituras contra o consenso unânime dos padres da Igreja. Nota importante, um único padre da Igreja, por mais santo que seja, ele pode errar. Esse é o problema, viu? São Roberto Bellarmino. Eu creio que ele errou na questão do Apocalipse. Porque ele pode errar, cara. Ele pode errar e não deixa de ser santo. Né? Por mais santo que seja, pode errar. E muitos erraram em pontos isolados. A autoridade reside na confluência de seus ensinamentos, não em opiniões individuais. Tá? Agora eu vou trazer para vocês aqui a questão de Santo Agostinho e São Jerônimo, dois doutores da Igreja. Né? São Jerônimo, para mim, um dos maiores. Né? Para mim é o maior, tá? São Jerônimo para mim é o maior, mas é opinião pessoal, não é um consenso unânime. É uma opinião pessoal que São Jerônimo é o maior doutor da Igreja. Presta atenção como eles acabaram com o consenso unânime a respeito de Anticristo. Mostrando aquilo que eles não acreditavam, gente. Esse que é o problema. Eles trouxeram a visão dos padres da Igreja, mostrando que esses padres não contrariavam aquilo que eles acreditavam a respeito do Anticristo. Presta atenção nisso daqui. Esse texto aqui é muito importante, tá? A gente foi pegar a tradução exata, né? Hoje com
questão da IA, aí a gente consegue pegar a tradução correta. Que é cidade de Deus, gente. Cidade de Deus de Santo Agostinho, né? Presta atenção nisso aqui, ó. Quanto ao que diz o apóstolo, o mistério da iniquidade já opera, né? Estão falando aqui de Tessalonicenses. É extremamente obscuro. Ele está entrando numa questão, né, que era de difícil interpretação. Por que o mistério da iniquidade já opera? Por que ele diz isso na época dele? Aí ele vai explicar. Alguns, olha aqui o consenso unânime indo para o saco, Teles Muniz. Alguns pensam que isso foi dito a respeito do Império Romano. O que são alguns aqui? São os pais da igreja. E que por essa razão o apóstolo não falou mais claramente, pois não teria sido tolerável acusar abertamente o imperador romano. Cadê o consenso unânime aqui do anticristo chefão? Continuando. Mas ele queria que fosse entendido como se referindo a Nero. Na verdade, Santo Agostinho está até trazendo a ideia que existia um consenso aqui. Tá vendo? Ele está trazendo a ideia, existe um consenso que pensam que São Paulo estava falando aqui de Nero, né? Cujas obras já pareciam as do anticristo. Por isso, alguns acreditaram que ele não estivesse realmente morto. Aí entra a questão, presta atenção, aqui entra a questão de Neros, né? Redivivos. Como eu falei, os pais da igreja, que a maioria que os futuristas citam, eles não acreditavam que Nero ia aparecer depois de 2000 anos, que não sei o quê. Eles acreditavam que Nero iria ressurgir, ou reviver, ou ressuscitar. Na época deles, tá, gente? Aí diz aqui, ó. Alguns acreditam que acreditaram que ele não estivesse realmente morto, mas que apenas tivesse sido ocultado, vivo ainda, para se acreditassem que estava morto, né? Ou seja, fingindo que ele estava morto, e que quando chegasse o tempo oportuno, ele seria revelado e restaurado. Aqui, olha só. Ele seria revelado e restaurado o seu reino. Essa era a crença. Mas aí entra Santo Agostinho. Olha que interessante aqui, ó. Aqui acaba o consenso unânime, tá, gente? Aqui, ó. Mas eu não ouço afirmar nada disso. Ou seja, Santo Agostinho traz a ideia da maioria dos padres ali, mas ele mesmo era contrário àquela ideia. Quer dizer, Santo Agostinho contrariou a ideia da maioria dos padres. Pronto, a ideia de Santo Agostinho é universal agora? Não, ele apenas tem uma ideia diferente. Ou seja, se Santo Agostinho tem uma ideia diferente da maioria dos padres, é porque não existe consenso unânime, tá? Aqui diz aqui, ó, é mais seguro crer que o apóstolo falou do Império Romano. Então ele acreditava que São Paulo estava se referindo sim ao Império Romano. Então Santo Agostinho era futurista? Não, o Império Romano já caiu, né? Cuja dissolução ele não quis predizer abertamente para não parecer que desejava o mal daquele poder sob o qual ele vivia. Tá? Então, para Santo Agostinho, São Paulo estava falando do Império Romano, quando falou do mistério da iniquidade. Por isso que fala, o mistério da iniquidade já opera, o Império Romano já operava. Para ele, São Paulo estava falando da queda do Império Romano. Ele só não acreditava na questão de Nero. Nero queria ressuscitar, reviver, reaparecer e tomar o Império Romano. Ele não acreditava nessa história, mas ele acreditava exatamente que o Império Romano fazia parte da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Tá? Tem futurismo aqui, Teles Muniz? Que futurismo tem aqui? Qual que é o futurismo? Isso aqui é presentismo, cara. Presentismo. Santo Agostinho acreditava que ia acontecer tudo na época dele. Aí eu falo, apareceu algum anticristo naquela época? Não apareceu nada, filho.
algumas notas aqui, né? A lenda de Neros, redivivos, né? Agostinho faz referência a uma crença muito difundida no mundo romano, né? Que era o Neros redivivos, né? A ideia de que Nero não teria morrido ou iria ressurgir, ou retornaria como inimigo final de Roma, né? Eles acreditavam que Nero ia destruir o Império Romano, ia levar o Império Romano para o fracasso, né? Exatamente por causa do oitavo rei, né? Que diz que o oitavo rei iria ressurgir e ir para a perdição. A gente diz assim, ó, essa crença não nasceu no cristianismo, mas foi absorvida por alguns cristãos e foi reinterpretado à luz do quê? De 2 Tessalonicenses e do Apocalipse. Tá vendo? O que eles fizeram? Eles pegaram a lenda que existia no Império Romano, de que Nero iria ressurgir, ou que não teria morrido, e eles pegaram aquilo ali, trouxeram para o cristianismo, interpretaram 2 Tessalonicenses e Apocalipse em cima dessa lenda de que Nero iria ressurgir. Tá? Agora vamos falar aqui sobre São Jerônimo. São Jerônimo também é outro que ele fez igual Santo Agostinho. É impressionante que ele fez igual Santo Agostinho. Olha o que São Jerônimo vai dizer aqui nos comentários sobre o livro de Daniel. Quanto ao anticristo, não há dúvida de que ele fará a guerra contra a Santa Aliança. Então ele é futurista. Presta atenção, o cara é futurista. Todo mundo era futurista. Consenso unânime. Pronto. Os pais da igreja, todos eles acreditavam que depois de 2000 anos ia ressurgir um anticristo. Será que é isso mesmo? Ele continua dizendo aqui, ó. E quando ele empreender a primeira guerra contra o rei do Egito, logo ficará o quê? Aterrorizado com a ajuda dos romanos. Caramba, existe Império Romano ainda aqui, meu? Existe Império Romano nesse lugar? Em Teles Muniz, existe Império Romano ainda? Ou você acredita igual os protestantes que a Igreja Católica é a continuação do Império Romano? Você acredita no Apocalipse protestante? É isso? Continuando. Aí ele fala assim, ó, mas todas essas coisas foram tipicamente, é o tipo, né, e o antítipo, né? Então foram tipicamente prefiguradas, né, no reinado de Antíoco Epifânio. Então ele usa Antíoco Epifânio como uma prefiguração do anticristo. Ele explica aqui, ó, de modo que este rei abominável, que perseguiu o povo de Deus, prenuncia o anticristo que deve perseguir o quê? O povo de Cristo. Muitos dos nossos... Olha aqui ele vai mais além, né? Santo Agostinho dizia que alguns. São Jerônimo fala muitos dos nossos. Quem são esses muitos dos nossos, gente? Quem são? São os protestantes. São os ateus. Os bárbaros. Os nossos, muitos nossos. São os padres da igreja. Muitos dos nossos pensam que César Nero foi o anticristo, por causa da sua extraordinária crueldade e depravação. Tá? Agora eu pergunto, São Jerônimo acreditava nisso daí? Não. São Jerônimo era presentista também, igual o Santo Agostinho. Ele tinha o mesmo pensamento de Santo Agostinho, que Apocalipse ali retratava a queda do Império Romano, e que Tessalonicenses também retratava a queda do Império Romano, tá? Só que ele não tinha essa crença que Nero iria ressurgir. São Jerônimo também não tinha essa crença que era Nero exatamente quem iria ressurgir, mas que o anticristo iria aparecer antes da queda do Império Romano. Por quê? Porque ele acreditava que era o oitavo rei. Para eles, todos os reis já tinham caído, os 7. Faltava o quê? O aparecimento do oitavo rei, que iria ser exatamente para derrubar o Império Romano, tá bom? Aqui as observações, né? Por que Nero entra nessa discussão? Pelo mesmo ponto de vista de Santo Agostinho, perseguidor violento dos cristãos, associado à lenda de Neros redivivos, que Nero iria ressurgir, tá? E visto como a encarnação histórica do espírito anticristão. Tá? Todo mundo tinha Nero como espírito do anticristo. Resumindo, tá?
o consenso, se tinha um consenso unânime entre os padres, é de que Nero era o anticristo e que Nero iria ressurgir antes da queda do Império Romano. Ele iria ressurgir, tomar o Império Romano e levar o Império Romano para as ruínas. Tá? Se tinha algum consenso unânime, Teles, esse era o consenso unânime. Só que eu não vou ser aqui, né, hipócrita. Eu não vou usar isso a meu favor. Eles eram, como eu falei, eles eram presentistas. Eles acreditavam que o Apocalipse estava acontecendo ainda. E eu não vou usar isso a meu favor, porque seria um erro da minha parte. Não existe consenso unânime, nem para o lado preterista, nem para o lado futurista, nem para o presentismo, como eu falo. Tá? Não existe. Existe uma discussão sobre a escatologia, principalmente sobre o Apocalipse. Quanto a Mateus 24, por exemplo, não tinha discussão nenhuma. Quase todos acreditavam que Mateus 24 estava falando exatamente da destruição de Jerusalém, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Então aqui, dois doutores da igreja, eles acabaram com um consenso unânime sobre anticristo. Qualquer pessoa, seja Teles Muniz, seja qualquer padre, qualquer doutor aí, qualquer um, Trade Talk, que disser que existe consenso unânime sobre anticristo, que existe não sei o que, sobre interpretação do Apocalipse, está ensinando heresia. É heresia pura, tá? Presta atenção no quarto século aqui, Suplício Severo. Tá? O que ele vai... É impressionante aqui, mostrando essa questão do que realmente eles acreditavam, tá? Isso aqui é o diálogo de Suplício Severo com São Martinho. Aqui é um diálogo assim de um discípulo com um idoso, né? Seu mestre já idoso. Cara, é lindo esse diálogo aqui, para falar a verdade. É lindo, né? Porque o mestre era idoso, já estava, né, indo para o fim da vida e Suplício Severo ali, né, nesse diálogo que mostra todo o amor e carinho que ele tinha com São Martinho. Ele pergunta sobre o fim do mundo. E aí ele fala aqui, olha, presta atenção. Mas quando questionamos São Martinho sobre o fim do mundo, ele nos disse que César Nero e o anticristo virão primeiro. Ele ainda disse que Nero seria destruído pelo anticristo. A visão de São Martinho era uma visão totalmente diferente, tá? Ele acreditava que Nero seria destruído pelo anticristo que apareceu. Olha que interessante isso aí, né? Seria destruído pelo anticristo e que o mundo inteiro, todas as nações, seriam seduzidos sob o poder do anticristo, até que aquele ímpio fosse derrubado pela vinda de Cristo. Ele nos disse também que não havia dúvida de que o anticristo, tendo sido concebido por um espírito maligno, eu falo para você, olha, veja se São Martinho aqui não errou, gente. Como é que um espírito maligno vai criar alguém? Entendeu? Então, enfim. Sendo concebido por um espírito maligno, já havia nascido. Olha aqui, ó, presentismo, tá? Não é nem futurismo, nem preterismo. É o presentismo. Para São Martinho, o anticristo já tinha nascido. E que nessa época tinha atingido os anos da sua infância. Na época dele, de São Martinho, não era na tua época, Teles Muniz, não era na tua época. Era na época de São Martinho. Ao passo que assumiria o poder assim que atingisse a idade adequada. Agora, esse é o 8º ano desde que ouvimos essas palavras, ou seja, no mínimo tinha 8 anos já o anticristo naquela época. Segundo São Martinho no diálogo que ele teve com o Suplício Severo. Opa, cadê o consenso unânime aqui do anticristo chefão que vai vir no fim dos tempos lutar com Jesus Cristo? Né? Um vai sair na porrada com o outro. Cadê? Cadê esse consenso aí? Cara, já citei aqui, ó, Santo Agostinho, já citei São Jerônimo. Tô citando o Suplício Severo agora. Vou citar agora São João Crisóstomo, tá, gente? Só anota aqui, né, que São Martinho aqui, ó, era monge, né, bispo e monge, famoso por sua vida, né, ascética e carismática, né, e Suplício foi discípulo dele, amigo pessoal e testemunha ocular das conversas. Ele registra o que São Martinho dizia, não necessariamente o que a igreja ensinava, né, ali era São Martinho, né, falando que ele acreditava. O anticristo já havia nascido, estava na infância e assumiria o poder em breve, cara.
Olha que interessante, aconteceu? Não, não aconteceu, cara. São Martinho deixou de ser São Martinho? Não, não deixou. Ele apenas errou, cara. Errou, porque não tem consenso unânime nessa parada, cara. Não tem consenso unânime nisso aqui, filho. Aí continua aqui, ó, o próprio Suplício diz, né, já se passaram 8 anos, isso mostra claramente, né, que a expectativa escatológica é falível, típica do período, e não confirmada pelos fatos, tá bom? Agora vamos lá, meu. São Cipriano de Cartago, ele não vai falar exatamente o que é ou deixa de ser anticristo ali, quem é, né, exatamente. Mas ele vai dar aqui, né, ele vai fazer uma observação sobre São João aqui, né? Olha que interessante, ele vai falar assim, ó. João não distinguiu a heresia do cisma, nem estabeleceu nenhuma delas como especialmente separadas, mas ele chamou de anticristos, no plural, todos os que haviam saído da igreja, ou seja, para São João, aqui está explicando São João, tá? A primeira carta de João, lá no capítulo 2, capítulo 4, fala do anticristo. Está falando que todo mundo que saiu da igreja, segundo São João, era anticristo. E que agiam em oposição à igreja, dizendo, vocês ouviram que o anticristo veio e muitos anticristos já vieram, portanto sabemos que esta é o quê? A última hora. O anticristo que São João revelou já tinha vindo naquela época. Eles saíram de nós, mas não eram dos nossos, pois se eles fossem dos nossos, teriam continuado conosco. O resultado é que todos os anticristos são adversários do Senhor. Sabe-se que se afastaram da caridade e da unidade com a igreja. Cadê o anticristo chefão aqui, gente? Não tem, né? Não tem. Mas vamos lá para São João Crisóstomo, doutor da igreja. São João Crisóstomo, doutor da igreja. Eu só estou citando doutores, tá? Porque ele vai citar São Roberto Bellarmino. E eu estou citando aqui Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo. Falando sobre Tessalonicenses, né? Vocês ouviram Paulo dizendo, quem sofrerá o castigo eterno banido da face do Senhor? Vocês não ouviram qual era o papel de César Nero, gente? A quem Paulo chamava de mistério do anticristo. Aqui, na verdade, São João Crisóstomo está unindo a carta de São Paulo com a carta de São João, né? Pegou o anticristo e o mistério da iniquidade e falou que era o mistério do anticristo, né? Pois o mistério da iniquidade diz, né, que ele já está em ação. Indo para a homilia dele ainda, ele vai falar assim, ó. Paulo diz, agora você sabe o que o detém, a fim de que ele seja revelado em seu próprio tempo, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Alguém pode perguntar naturalmente, o que é que o detém? E depois, saberia o porquê Paulo expressa isso de forma tão obscura? Aquilo então que o detém, isto é, aquilo que impede de ser revelado. Na verdade, alguns dizem que é a graça no Espírito Santo, mas outros, o Império Romano, a quem, acima de tudo, eu concordo. Olha o presentismo aqui de novo na vida dos padres da igreja. Né? Ele acredita que o mistério da iniquidade é Nero e que Nero iria reaparecer. E o que o segurava ele era o Império Romano. Aí diz aqui, ó, por quê? Porque se ele quisesse dizer que era o Espírito, ele não teria falado obscuramente, mas teria falado claramente que a graça do Espírito, isto é, os dons, o detém. Mas quando ele disse que disse isso do Império Romano, ele naturalmente olhou para o Império Romano falando de forma velada e sombria, pois ele não desejava trazer sobre si inimizades excessivas e perigos inúteis. Pois se ele tivesse dito que depois de um tempo o Império Romano seria dissolvido, o Império imediatamente o teria subjugado como uma pessoa pestilenta. E todos os fiéis vivendo e batalhando para este mesmo fim. E ele não disse que será rápido, embora esteja sempre dizendo, ele pode ser revelado em sua própria época. Ele diz, pois, o mistério da iniquidade já está em ação. Ele fala de César Nero, como se ele fosse a imagem do anticristo, ou prefiguração ou tipologia do anticristo. Pois ele também desejava ser considerado um deus. Entretanto, ele também não queria apontá-lo claramente, não por covardia, mas instruindo-nos a não trazer sobre nós inimizades desnecessárias. Então, de fato, ele também diz, só há um que o detém.
até que seja tirado do caminho, isto é, quando o Império Romano for tirado do caminho, então ele virá. Mais uma vez aqui nós temos o quê? Um doutor da igreja presentista, né? Não é futurista, é presentista. Ele estava esperando Nero reaparecer depois do Império Romano ou com a queda do Império Romano, tá? Fala para mim, o que tem de futurismo nisso aqui, gente? O que tem de futurismo? Anticristo chefão que vai aparecer depois de 2000 anos, lutar contra Jesus Cristo numa batalha, né? Sei lá, típica dos filmes de Hollywood. Onde tem isso aí aqui? Continuando, gente. Mais um doutor da igreja, né? São João Crisóstomo. Falando em Victorino de Petal, até porque foi mencionado pelo Lucas Manzoli, né? São Victorino de Petal, ele acreditava no Apocalipse futurístico porque ele acreditava que o Apocalipse foi escrito no reinado de Domiciano. Em um dos seus comentários sobre o Apocalipse, ele diz aqui, e apareceu outro sinal no céu, e eis que um dragão vermelho, com 7 cabeças. Neste momento, ele diz que este dragão era de cor vermelha, isso é, de uma cor escarlate. Essa cor é o resultado de suas obras, pois desde o princípio, como diz o Senhor, ele foi assassino e oprimiu toda a raça humana, não somente através da morte, mas além disso, pelas várias formas de destruição e danos fatais. Suas 7 cabeças foram os 7 reis dos romanos, dos quais também é o anticristo. Onde tem anticristo chefão aqui, gente? Onde tem anticristo chefão que vai aparecer depois de 2000 anos? O cara tá falando do Império Romano. E para terminar aqui a parada, gente, eu tenho... Na verdade, se eu fosse citar todos os santos, pais, doutores que eu tenho aqui, eu ia ficar até amanhã. Né? Ia ficar a noite inteira aqui citando, né? Só para terminar aqui, deixa eu citar São João Crisóstomo de novo, falando agora sobre o sermão escatológico. Né? Eu trouxe padres falando sobre o anticristo, sobre o Apocalipse, agora eu vou falar sobre o sermão escatológico. E aqui é São João Crisóstomo, mais um doutor da igreja. Né? Por isso Cristo acrescentou ainda. Isso aqui é a homilia de São João Crisóstomo sobre Mateus 24, acho que é a 7,6 e essa aqui é a 7,6, tá? Tem a homilia 7,5 também. Por isso Cristo acrescentou ainda, e este evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que está escrito aqui? Que o evangelho seria pregado em todo o mundo, e depois iria chegar o quê? O fim. Olha, São João Crisóstomo é futurista, está esperando anticristo, está esperando não sei o quê, depois de 2000 anos. Aí ele responde, né? Mas que fim é esse, né? É o fim o quê? Da cidade de Jerusalém. Tá aqui, ó. Então o evangelho foi pregado em todo o mundo para o fim da cidade de Jerusalém. Continua a explicação. O que ele quis dizer é que antes da tomada de Jerusalém, tá aqui, ó, antes da tomada de Jerusalém, que isso aconteceu no ano 70, o evangelho seria anunciado em toda parte do mundo, então conhecido. Ele não está falando que seria no mundo futuro, depois de 2000 anos, não. Em todo mundo conhecido naquela época. Ouve o que diz o apóstolo Paulo a esse respeito. O seu som se espalhou por toda a terra. E ainda, o evangelho foi proclamado a toda criatura que está debaixo do sol. Mas o que significa para testemunho de todas as nações? Significa que, embora o evangelho tenha sido anunciado em toda parte, não foi recebido por todos. Pois aqueles que creram servirão de testemunho contra os que não creram. E por isso os condenarão. E por essa razão, depois que o evangelho foi passado, anunciado em toda parte, que era o mundo daquela época, Jerusalém foi destruída. Isso aqui aconteceu no ano 70, tá, gente? Pois o evangelho, de fato, havia sido pregado em todo o mundo daquele tempo. Gente, olha que explicação, olha que homilia. Né? Olha que homilia, gente, sério. Você acha que o Teles Muniz, ele vai mostrar isso aqui? Sério, ele vai mostrar isso aqui no canal dele? Vai nada. O que é também um grande sinal do poder de Cristo, que em 20 ou no máximo 30 anos, a palavra tem alcançado os confins do mundo daquela época. Depois disso, diz ele, virá o fim, isto é, o fim de Jerusalém. Assim,
no tempo oportuno, Jerusalém caiu, depois que o evangelho foi pregado em todo o mundo. E deste modo chegou a sua consumação, isto é, o fim de Jerusalém. Tá? As notas aqui. Todo mundo era o mundo conhecido. São João Crisóstomo entende todo mundo como o quê? O mundo habitado, que é nada mais nada menos do que o oikumene, isto é, o mundo greco-romano. Tá? Não é o mundo cosmos, e sim era o mundo oikumene, que era só o quê? Que estava dentro do mundo do Império Romano, né? E para terminar aqui, gente, de uma vez por todas, ecumênio, eu gosto muito dos comentários de Ecumênio, tá? Ele também era presentista, mais ou menos presentista, mas ele também foi um dos que fizeram comentários a respeito do Apocalipse. Ele diz assim, ó: tudo o que aconteceu aos judeus na guerra contra os romanos é claramente mostrado ao evangelista. Qual evangelista? São João, tá? Essas coisas aconteceram a eles por causa da cruz e da loucura contra o Senhor. Os 4 anjos controlam os 4 cantos da terra dos judeus. Está vendo aqui, ó? Da terra dos judeus. Por que terra dos judeus? Porque o termo terra aqui, gente, lá no Apocalipse e na Bíblia, né, o termo ges no grego não significa planeta Terra, e sim território de Israel. Né? Pois estavam em guarda para que nenhum dos judeus que merecessem a morte escapasse. Isso foi indicado figurativamente pelo controle dos 4 cantos da Judéia. Está aqui, ó. Explicando Apocalipse, tá, gente? O controle dos 4 ventos, que não devem soprar na terra, no mar ou contra qualquer árvore, indica que os judeus não encontraram alívio na guerra, nem consolo por seus crimes. Quer eles estivessem lutando na terra ou lutando em navios no mar, pois travaram muitas batalhas navais de acordo com Joséfo, mesmo estando ocupados com a agricultura e os cuidados com as colheitas. Foram todos dominados, suas cidades foram destruídas pelo fogo, suas terras foram devastadas e suas colheitas foram cortadas. Tudo isso Joséfo relatou com precisão em seus relatos sobre a destruição de Jerusalém. Agora eu vou terminar o vídeo perguntando para o Teles Muniz: tem consenso unânime dos padres da igreja a respeito do Apocalipse e o Anticristo, cara? Todas as citações que você falou que o Lucas Banzoli usou e acertou, eu quero que você pegue e coloque tudo dentro do contexto e leia o contexto todo. Leia todo o contexto para saber se o cara era futurista ou presentista. E de quem o cabra estava falando, tá? Agora eu vou, como eu já falei no começo do vídeo, não vou aqui terminar o vídeo falando que tem consenso unânime de que os padres da igreja eram preteristas e que a igreja católica é preterista e que ensina o preterismo como interpretação oficial, porque eu não sou hipócrita. Quem diz que tem interpretação oficial e que anticristo tem consenso unânime, ou o cara é um hipócrita ou o cara é um herege. Um dos dois, cara. Católico não mente, o católico é verdadeiro. Tá? Eu nunca abri um vídeo meu falando, eu estou trazendo aqui a verdadeira interpretação da Igreja Católica. Nunca abri um vídeo meu falando isso. O que eu digo é que o preterismo é sim católico e foi, né, sistematizado por um padre católico, tá? E ele sistematizou o preterismo em cima do quê? Dos escritos dos padres da igreja dos primeiros séculos, tá bom? É isso aí, minha gente. Isso aqui é uma desgraça tá fazendo isso aqui. É uma desgraça tá fazendo um vídeo aqui para combater outro canal católico, né? Mas como eu falei, cara, já faz muito tempo que eu tô vendo essa situação, mas agora se agravou, tá? Agora se agravou. Tô cansado de ficar vendo indiretinha. Tô cansado de ficar vendo indiretinha, né? Ainda mais com heresias. Tá? Tô cansado disso aqui. É uma desgraça ver canal católico querendo derrubar outro canal católico e se aliando com protestantes, né? Lamentável isso daí. Pessoal, mais uma vez a rifa da nossa amiga aqui, a Thalita Kondo, ela que administra a rifa. Quem puder contribuir, a nossa amiga Karina Marinho está precisando, tá, gente? Está com um problema grave de saúde, sim, está passando por uma situação financeira difícil. Peço a todos, eu vou deixar na descrição do vídeo o primeiro link aqui é o da rifa.
ajudem, compre a rifa, por favor, né? De coração mesmo. Vamos ajudar a nossa amiga Karina Maria, tá? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.